pirataria do oceano aos downloads. Vamos ver aqui? Olha aí quem apareceu. A lenda, Ora Thiago. Faz tempo que a gente não vê, hein? Vamos lá, seus fake nerds. Bom, aparentemente eu tenho um cenário novo aqui. No... Fofinho. Bom, vamos começar assim mesmo, né? No dia 31 de maio de 2023, o site de download de torrent conhecido como RARBG fechou. É assim que fala mesmo? RARBG? R-A-R. É assim que fala? Tem gente que chama de locadora, né? A decisão de encerrar os serviços partiu dos próprios desenvolvedores ao perceberem que manter a operação no ar estava se tornando insustentável. Aí agora você tá bem na frente, né, da lâmpada. Tá atrapalhando a iluminação do negócio inteiro, vai. Além da pandemia de Covid-19, a equipe passou por diversos problemas relacionados à guerra na Ucrânia e a inflação na Europa aumentou muito os custos operacionais do site. Enfim, aparentemente não é fácil nem barato manter um negócio desse funcionando. Mas por que eu tô falando disso mesmo? O RARBG estava no ar desde 2008 e o encerramento do site foi um dos mais significativos do setor, porque, bom, ele era o quarto link mais acessado no mundo nessa categoria. Milhões de pessoas em diversos países recorriam ao RARBG para, digamos assim, driblar certos paywalls. Mas além de representar um fácil acesso a conteúdo, existia algo a mais, não só na existência do RARBG, mas em toda forma legalmente ambígua de consumir mídia. Quer dizer, ambígua. Pirataria é crime, né? Mas o que é um crime? Sei lá, gente, pergunta pro Michel Foucault. Aliás, não só existe. Botou o Xandão. Pô, é um debate muito interessante, né? O crime é entendido muitas vezes como aquilo que é considerado um grande desvio da norma social. Acho que essa é uma definição durkheimiana. Não sei também, foda-se. Mas é aquilo, né? Tudo aquilo que é tipificado como crime é tipificado por um motivo. O roubo é um crime. O homicídio é um crime. Matar de fome não é crime. Matar de doença não é crime, sabe? Matar nesse sentido de não prover o serviço necessário para que a pessoa possa sobreviver a essas condições. Por que só matar, só o homicídio é um crime e não a morte pela fome, a morte pela doença, a morte pela carestia, a morte pela exploração? Por quê? Porque todo crime é atravessado por um tipo de moral que atravessa aquela sociedade e essa moral é estabelecida a partir das relações sociais e materiais que são construídas naquela sociedade, né? Não é à toa que o maior crime que existe no capitalismo é o crime à propriedade privada. É a quebra da sacralidade, do sagrado da propriedade privada. Existe o crime, como de acordo com os DVDs dos anos 2000, o dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Eu posso dar o troco em bala? Ok. Mas beleza, independente de ser... Absurdo, né? Porque é como se o dinheiro que circulasse no tráfico, por exemplo, não fosse o dinheiro de helicópteros, né? Cheios de pasta base que pousam em fazendas em Minas Gerais, que são pertencentes a grandes colegas de grandes políticos ali, né? As pessoas esquecem que boa parte do narcotráfico é organizado por quem? Pelas forças do Estado, porra. Pelas forças do Estado, que estão em conluio com essas coisas. Nos helicópteros de igreja evangélica, nos aviões de igreja evangélica, nos aviões da FAB. Eita, que coisa, né? Crime ou antiético, Alô, a pirataria existe. E ela é uma grande parte da existência na internet. Ou pelo menos costumava ser. As pessoas esquecem que grande parte do tráfico tem influência do Estado capitalista, não é mesmo? O fechamento de sites como RARBG, Legendas.tv e a consolidação de modelos legítimos de consumir mídia, me parece que o que a gente perde nesse processo não é só a possibilidade de assistir Succession sem pagar uma assinatura mensal, mas algo mais profundo. Pensando na possibilidade, mesmo que remota, da pirataria simplesmente acabar, o que será que tá em jogo? Olá, meu nome é Thiago e nesse vídeo a gente vai discutir pirataria em seus mais diversos sentidos. Mas antes, deixa eu abrir um espacinho aqui para os patrocinadores. Como vocês sabem, esse canal aqui cobre cultura pop com um foco especial em audiovisual, internet, tecnologia. E se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais no aprendizado desse tipo de coisa, no sentido de construir carreira mesmo, eu recomendo que você dê uma olhada nos cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e... EBAC, fica aí o recado, viu? Nota nós, viu? Eu adoraria fazer cursos de roteirização dessas coisas, pô. E tecnologia. A EBAC oferta uma grande variedade de cursos online em diversas áreas. Em audiovisual, você pode aprender sobre roteiro, fotografia, motion design, animação e muito mais. Tudo online e com acompanhamento de professores que estão inseridos no mercado de trabalho e que
Considere isso um aviso, EBAC. Tem todo o preparo para te ajudar a encontrar a sua jornada de carreira. Lá no site você encontra tudo que é informação sobre cada curso, incluindo, mas não restrito, a média salarial de cada profissão. Se você quiser se matricular em qualquer curso da EBAC, você pode usar o meu código promocional, HORATIAGO200, para ativar um desconto bem gostoso de R$200. Sim, em qualquer curso. Aprender é tudo de bom. Mas volta aqui comigo, ó. Do que eu tava falando mesmo? Pirataria. Vamos deixar um negócio bem claro aqui. Eu não tô incentivando o crime organizado, ou qualquer tipo de crime. Até porque eu nunca roubaria um carro. Mas eu não posso negar que as minhas principais referências culturais chegaram até mim através da pirataria. Antes sim. de Netflix e Spotify existirem, eu DVD era, na banca, um fiel devoto da comunidade Discografias Completas no Orkut. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que Soulseek, Kazaa e Emule eram partes integrais do meu computador do milhão, o computador do milhão, geração 3, é irado. Eu também estava sendo bombardeado por campanhas anti-pirataria que diziam que eu jamais roubaria um carro, portanto, por que eu tô baixando coisa pirata na internet? E eu, de fato, nunca roubei um carro. Nem dirigi, eu sei, gente. Apesar dessas campanhas sensacionalistas, ou talvez em parte por causa delas, existia, e eu acho que ainda existe, um certo glamour na pirataria. Um posicionamento estético proporcionado pelo posicionamento antissistêmico, pela busca por tesouros inexplorados, pela liberdade. Total! Peraí, pirataria errada, né? Ou será que não? Não é interessante que a gente... Muito louco, né? Porque existe realmente uma perspectiva bastante estética sobre a pirataria, né? De como isso vai constituir uma identidade que vai ser pertencente a várias dessas comunidades, né? A pirataria passa a se tornar um elemento que conecta comunidades. Muito louco. E isso se transforma num elemento estético, por assim dizer. A gente usa a palavra pirata para duas coisas tão diferentes? Ou será que elas não são tão diferentes? Sabendo dessa curiosa coincidência, eu quero pedir uma licencinha aqui para, antes de falar sobre pirataria, a gente falar um pouco sobre pirataria. Inclusive, vale aqui a gente ressaltar, a pirataria era uma atividade que tinha autorização monárquica para acontecer, viu? Os corsários franceses tinham acesso às cartas de corso, que dava essa legitimidade para eles rapelarem geral. A Elizabeth I de Tudor, né? A Elizabeth da chamada Era de Ouro, era uma das principais patrocinadoras. Inclusive tem a fofoca, né, do Francis dela, do trelelê que ela teve com o Francis Drake. Em 1705, o capitão Thomas Green foi sentenciado à morte. Motivo? Pirataria. Na ocasião, Thomas e seus queridos companheiros piratas foram presos após, supostamente, invadirem o navio Speedy Return e matarem o capitão Robert Drummond da frota britânica do Mediterrâneo. No fim das contas, nenhuma das alegações foi comprovada, nem ao menos a morte da vítima foi confirmada, porém, o incidente se arrastou por 2 anos nos tribunais. E como pirataria era crime, Thomas foi enforcado no dia 11 de abril de 1705. Mas não antes de dizer o seguinte: o pirata está em guerra perpétua. Desculpa, peraí, deixa eu ler direito. O pirata está em guerra perpétua contra todos os indivíduos. Eu vou ler de forma dramática para poder fazer aqui. Um pirata está em guerra perpétua contra todos os indivíduos de todos os estados, cristãos e infiéis. Os piratas em si não têm pátria e, pela natureza de suas ações, distanciam-se e renunciam aos benefícios de todas as legítimas sociedades. Ark! É o pirata Rodrigo Góes, exatamente. Indivíduos de todos os estados, cristãos e infiéis. Os piratas em si não têm pátria e, pela natureza de suas ações, distanciam-se e tem que ler com o olho só. Fechar o olho. Cadê? Olha aqui o meu papagaio. Olha aqui, ó. Olha o papagaio aqui, ó. Aqui. Ah! Pirata! Ah! Ah! Pirata! Ark! renunciam aos benefícios de todas as legítimas sociedades. Ao longo dos anos, a figura do pirata foi sendo assimilada pela cultura pop, que transformou esse personagem numa espécie de pária da sociedade. Falar de One Piece. Uma figura feiosa, com membros decepados, e que vive bebendo, roubando, matando, festejando e se aventurando bravamente pelos sete mares. Isso quando eles não estão sendo gays. Que? Antes de ganhar esse status, a pirataria surge como um movimento descentralizado, sem pátria, líder ou bandeira. Sua mercenários, história, claro, né? é tão antiga quanto a própria navegação. Os primeiros registros de pirataria são datados do século V a.C., no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, onde ladrões invadiam e saqueavam barcos comerciantes. Mas o pirata que se consolidou no imaginário coletivo e que domina o cinema e a cultura pop tem uma origem bem específica na história. Da modernidade. Idade moderna. Os
piratas do Caribe, como a gente conhece, ganhou força entre os séculos XVI e XVIII, quando surge um aumento no transporte de riquezas pelo Oceano Atlântico. Países europeus passam a encarar o mar não como um grande monstro azul, mas uma oportunidade para explorar novas terras, recursos naturais e, claro, pessoas, porque, colonizadores. Do outro lado dessa onda oficial de grandes navegações, surgem os piratas. De diversas nacionalidades, os principais registros localizam essas figuras excêntricas entre as ilhas do Caribe e o Oceano Atlântico. Quem não quiser pode saltar da prancha para o mar. Mas mais do que ladrões em alto mar, os piratas eram sobreviventes. Existia em torno dessas pessoas uma cultura de sobrevivência, porque trabalhar em embarcações oficiais significava enfrentar diversos perigos, receber pouco, contaminações por doenças como o escorbuto e não ter garantia de um retorno financeiro adequado. A gente está falando do período das grandes navegações, da colonização das Américas, do tráfico de escravizados no Atlântico e todo tipo de desgraça. É importante a gente entender os piratas também como figuras marginalizadas nesse processo todo. São pessoas muitas vezes exiladas, fugitivas, excluídas de uma configuração social num mundo que estava se transformando rapidamente. Ganhava essa condenação, o aterramento que chamava, que era do exílio, e muita gente era condenada e ia pra pirataria para poder trabalhar, para substituir a pena. E num contexto em que grandes impérios europeus estavam acumulando grandes riquezas, explorando e escravizando outros povos. A pirataria surge aqui como uma alternativa perigosa, mas que poderia garantir um mínimo de liberdade, até a Marinha Britânica sair prendendo e matando todo mundo. Vou colonizei, Mas calma que eu não tô aqui pra dizer que os piratas do Atlântico eram pessoas injustiçadas, boazinhas, inocentes ou fadas sensatas que lutaram bravamente contra as atrocidades do imperialismo europeu. É empresário, Acho que a gente pode fazer esse paralelo. O pirata é o empresário. O empresário que só quer crescer, E ele é um verdadeiro sofredor. Não. A vida real é um pouquinho mais complicada do que franquias bilionárias baseadas em parques temáticos. O que a gente chama hoje de Era de Ouro da pirataria foi um período que durou mais de um século e que passou por diferentes fases, por diferentes configurações. Foi um fenômeno complexo que acabou sendo traduzido para a cultura pop de uma forma mais simplista, mais resumida. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Que fofo. Chaves é muito fofo. Alguns historiadores costumam fazer uma distinção entre os bucaneiros, os piratas propriamente ditos, e os corsários, que eram navegadores comissionados e legitimados pelas coroas europeias. Ambas essas figuras se envolviam em pilhagem. Exatamente, o corsário é o CLT, O corsário é o funcionário, é o pirata funcionário público, e o bucaneiro, é o pirata PJ. Perfeito. Em saques, bombardeios, violência. PJ é o freelancer, Freelancer. E todo tipo de crime e atrocidade. Mas só uma delas ganhava um selo de produto original, não aceite imitações. Um filme pirata. Os bucaneiros eram geralmente... Imagina, você chega pra almoçar, seu pai... Pai, eu quero ver o filme da Barbie. Aí ele vira e fala, eu te trouxe essa cópia pirata. Ele fala assim, pirata. Pessoas de uma classe social um pouco mais baixa. Refugiados, criminosos, condenados. Pessoas que perderam tudo por causa de guerras, por causa de desastres naturais, etc. Já os corsários, muitos deles eram de classe mais alta. Eram oficiais de alta patente, condes, duques e às vezes até reis em busca de aventura em alto mar pra fugir do tédio. Sempre tem, Eita! Então vocês estão dizendo que uma coisa só é crime quando estruturas de poder dizem que ela é crime. Sei lá, gente, pergunta pra Alexandre de Moraes. Mas enfim, de qualquer forma, essas são definições muito resumidas, muito genéricas, pra um fenômeno heterogêneo e complexo. Nem todo bucaneiro era pobre, nem todo corsário era rico, nem tudo cabe num vídeo de 20 minutos no YouTube. Apesar disso, existe uma versão específica de piratas que povoa o imaginário coletivo. Fala do One Piece. Aquela figura aventureira, imortalizada nas lendas sobre um novo mundo sendo descoberto e sobre tesouros enterrados no fundo do mar. Um dos principais responsáveis por construir essa imagética foi um cara chamado Robert L. Stevenson, que escreveu o livro A Ilha do Tesouro. Publicado em 1883, A Ilha do Tesouro serviu como base para diversas adaptações para o cinema e algumas paródias, como a versão dos Muppets e a versão dos Trapalhões. O veleiro já está com a nossa bandeira. E eu sei quem tem o mapa.
É a partir da Ilha do Tesouro que a gente vai ter uma romantização da figura do pirata, como esse personagem aventureiro, transgressor na medida certa e que esconde grandes tesouros em ilhas remotas. Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Uma romantização relegada a um tipo específico de pirata, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, e parcialmente negada aos navegantes clandestinos do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia. Um pesquisador libanês chamado Nabil Matar, ele fala o seguinte: os piratas faziam parte da economia daquele período e eram recompensados por seus esforços em nome de seus respectivos governantes. Portanto, a percepção dos piratas como vilões era relativa, já que os piratas de um império eram claramente os heróis fanfarrões de um outro império. Então até a ideia do pirata como essa figura totalmente sem pátria também é só uma parte da história. Muito se perde nesse processo de ficcionalização e romantização da pirataria. E como de costume, a simplificação de um fenômeno histórico complexo acaba também reproduzindo um pouco de racismo e orientalismo. Eu não quero focar muito nisso não, eu só achei interessante mencionar. O que importa para esse vídeo é esse senso de aventura, de exploração associado às histórias de pirata e que veio sendo atualizado na cultura pop ao longo dos anos. Do Capitão Gancho do Peter Pan ao navio pirata dos Goonies, a versão ficcionalizada da pirataria permitiu a possibilidade de sonhar com aventuras em que crianças poderiam encontrar tesouros e fomentar economias. Sei lá. Nesse sentido, o exemplo contemporâneo mais emblemático surge no começo dos anos 2000. I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? Piratas do Caribe aparece primeiro como um parque de diversões da Disney e posteriormente se torna uma franquia de sucesso protagonizada por... enfim, vocês sabem quem. E esses filmes são interessantes porque eles evocam uma representação supostamente mais clássica do pirata, ao mesmo tempo em que desconstrói essa representação para uma nova geração. Entre os erros e acertos de uma franquia já desgastada, que hoje conta com uma caralhada de filmes, a gente vai ter a figura do pirata retratada como uma espécie de anti-herói, meio anárquico, meio punk, e confirmadamente inspirados em astros do rock dos anos 70, como Keith Richards, Iggy Pop e a cantora Bianca. Jack Sparrow, inicialmente, não era pra ser protagonista de Piratas do Caribe, mas o público comprou essa representação mais Não, total. O primeiro filme, quem é o protagonista é o Orlando Bloom. Total, é o Orlando Bloom. Subversiva de um pirata, e o personagem acabou se tornando a cara da franquia nos filmes seguintes. Pelo menos até certas pessoas se envolverem em certos escândalos, mas a gente não vai entrar nessa. E por causa dessa aceitação do grande público, a gente vai ver o reforço de uma estética de rebeldia antissistema, herói ao mesmo tempo caótico, em que o né? filme agrega um certo misticismo tradicional na figura do pirata, como se alguém tivesse colado um adesivo escrito Jornada do Herói na cara de um personagem que não é exatamente um herói. É meio esquisito, mas é o que acontece quando um personagem supostamente rebelde, anárquico, meio punk, se torna o rosto de uma franquia milionária que inclui uma caralhada de filmes, parques temáticos, livros, videogames e o facão da Zélia Banks. É mentira essa última parte. Mas Piratas do Caribe não é a única representação de piratas na cultura pop contemporânea. Pelo amor de Deus, dos anos 2000 pra cá, vários filmes, várias séries tentaram embarcar no sucesso da franquia da Disney, incluindo uma adaptação da Ilha do Tesouro com Elijah Wood, produzida em 2012. E claro, a gente não pode esquecer de... Nunca vi One Piece também. Alguns desses exemplos, com destaque para a série britânica Black Sails e a americana Nossa Bandeira é a Morte, embarcam com maior ou menor intensidade na ideia do pirata como uma figura marginalizada. Eu tenho que ver One Piece? É isso? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver One Piece. Eu tenho que ver One Piece. Eu tenho que ver One Piece. Tem que ver. Não dá pra esperar sair o filme? Não dá? Não? Eu tenho que. Não tenho que nada. Vocês têm que parar de me amolar. Aqui é a ditadura do proletariado, fi. Vai assistir One Piece até o cu fazer bico, porra. Ah, não, gente. Eu já pensei em ver, mas eu tenho muita preguiça. É muito episódio, porra. É muita coisa. Não dá, não. Ou dissidente. Ou seja, gays. Mas em termos de representações mainstream, nada sequer chegou perto de Piratas do Caribe. Exceto, claro... Mas ó, One Piece é um caso à parte. É todo um outro vídeo. E eu também nunca assisti. Então assim... E aí? E aí, hein? E aí, cadê o Deus de vocês agora? Cadê? Cadê? Ah, tem que ver, porque não sei o quê. Aqui, ó, pra vocês, aqui, ó. Cadê?
Vocês não eram? Ah, vai ver, não sei o quê. Eu não vou falar de One Piece. Desculpa. Se a maior franquia do gênero incorporou a figura do pirata à máquina do capitalismo, quer dizer, se o pirata se Chat, vocês foram desrecrutados, tá bom? transformou em parques temáticos, franquias milionárias, se nesse sentido o pirata da cultura pop virou um herói, onde foi parar o pirata rebelde? Hackers, piratas de computador. O ano era 1995 Nossa. e Angelina Jolie despertava a sexualidade de milhões de adolescentes bissexuais ao redor do mundo. Descrito como um filme sobre um pirata da informática, Hackers segue a história de prodígios do computador que lutam contra um agente de segurança conhecido como Plague. Zero cool, crashed 1,507 systems in one day. Biggest crash in history. Front page New York Times, August 10th, 1988. I thought you was black, man. Esse menino aí, ó, inteligente demais, menino. Sabe tudo de computador. Hackers Vou chamar meu neto. Sabe tudo de computador. Sabe tudo dos computers. Tudo dos computers. E aí, filhão? Como é que tá os computers? Sabe tudo. Sabe tudo. Só nos computers, né, filhão? é maravilhoso. Isso aqui, ó, é a história do cinema acontecendo. Os teclados mecânicos fazem sons dramáticos, as telas Como é que é o sonzinho do teclado mecânico? Atenção aqui, ó. em preto e verde antecipam uma estética consolidada na trilogia Matrix. E ainda tem o Salsicha, gente. Que mais que precisa? Mas por trás de toda essa fachada e do cabelo Joãozinho da Angelina Jolie, existe também uma promessa de libertação. Esses hackers, esses piratas, são tipo super-heróis. Com suas identidades. Que doideira, né? Isso mesmo, eles são heróis. É tipo pirata mesmo, né? Essa coisa meio deslocada socialmente. O Mr. Robot elabora bem isso também. Nossa, Mr. Robot é uma série que, olha... Puta merda, viu? Puta merda. Secretas, com seus codinomes e uma missão no mundo. Construir uma nova ordem mundial. Mas é um tipo de heroísmo diferente do que a gente tá acostumado nos dias de hoje. Nos filmes da Marvel, em que os heróis são... quase todos são funcionários do governo americano. Esses caras aqui, ó, eles estão lutando contra o sistema. Sim. Mas ao contrário do que pode parecer, pirataria no sentido hacker não surge com Angelina Jolie. Eu sei, é difícil de imaginar que alguma coisa não começa com Angelina Jolie, né? Como que pode isso? Mas a gente trabalha com fatos. Então assim, de onde que vem essa ideia? A Revolta da Páscoa foi uma rebelião na Irlanda, protagonizada por republicanos que lutavam contra o domínio britânico na região. E uma das primeiras transmissões de rádio pirata da história aconteceu com o objetivo de anunciar para a população local, para os rebeldes, que os hackers começaram com o hacker de Araraquara, né? O hacker de a República Araraquara. da Irlanda havia sido declarada. No decorrer do século XX, várias rádios piratas foram pipocando ao redor do mundo, ameaçando a hegemonia da mídia tradicional. Uma delas se chamava Rádio Mercur, que era transmitida de um barco pesqueiro na Dinamarca. Provavelmente é por isso que o nome pirata pegou como sinônimo de transmissão clandestina. É uma referência a navegações clandestinas. Essas transmissões eram, em parte, uma forma de ativismo político. Era uma maneira de levar para as pessoas, o povo, uma informação que estava sendo suprimida pelas elites. E talvez você esteja pensando que supressão é uma palavra muito forte e só poderia ser aplicada a ditaduras terríveis como China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Mas existem muitas maneiras de suprimir uma informação. Olha aí, né? O próprio caso do que é o Wikileaks, né? A própria ideia do vazamento das informações de ações terroristas dos Estados Unidos em vários países. O que é o processo de vazamento das informações, por exemplo, que o Edward Snowden fez na National Security Agency, né? Então é sempre muito engraçado, porque os liberais, né, os capitalistas vão falar muito dessa liberdade da informação, não sei o quê. Porra, tu fala de aula de russo, vai aparecer um anúncio aí sobre aula de russo no teu celular. Tu vai falar com o teu amigo sobre uma música, sobre um produto, você vai aparecer com um anúncio. Que tipo de liberdade de informação é essa? Tá ligado? Que tipo de liberdade de informação é essa que você fica dependente do funcionamento de um algoritmo na rede social? Tá ligado? E determinados conteúdos vão ter alcance maior ou menor dependendo do tema que se é tratado.
Quando você coloca uma notícia de interesse público por trás de um paywall, você tá bloqueando o acesso à informação para quem não pode pagar por ela. Isso sem falar em recorte, enfoque, distorção de dados e publis não sinalizadas. Seja no rádio, na TV Cruz ou no computador do milhão, a pirataria tá muito relacionada à democratização da informação e da cultura. Uma batalha importantíssima que vem sendo travada por diversos ativistas ao redor do mundo até hoje. Um dos nomes mais importantes nesse sentido é do Aaron Swartz, que infelizmente morreu em 2013. No Manifesto da Guerrilha do Livre Acesso de 2008, o programador e ativista escreveu o seguinte: informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Verdade. Quer ler os jornais apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias para editoras como a Reed Elsevier. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Aaron Swartz, mas num outro vídeo que eu tô fazendo. Por enquanto, você só precisa entender o seguinte: informação é poder. Reter informação é uma forma de reter poder. É deixar a população cega sob o controle das corporações. A palavra pirata aqui, no sentido hacker, ela retorna no seu sentido clássico, que foi registrado lá em 1701 da seguinte forma: aquele que pega o trabalho do outro sem permissão. Então sim, pirataria, tecnicamente, é roubo. Mas é errado? Na figura do hacker, a gente viu a ascensão de ferramentas que tornam o acesso à cultura mais fácil, que torna a cultura mundial acessível. The Pirate Bay, RRBG, ferramentas de download de vídeo e sites ilegais de anime. Mas assim como surgiu a Marinha Britânica para dar cabo à pirataria nos mares, surgem ferramentas para destruir, para inviabilizar a pirataria cibernética, com um discurso que iguala a distribuição democrática de cultura a simplesmente roubo. Você imagina o que seria do Brasil, né? O que seria de nós millennials, sobretudo, se não houvesse a pirataria, por exemplo, nos videogames nos começos dos anos 2000. Era absolutamente inacessível no começo dos anos 2000 qualquer membro da classe trabalhadora ter um videogame. Ter um videogame e um PlayStation 2, na verdade, né? Um PlayStation, ter um Dreamcast, ter um Xbox, era impossível. Os jogos eram super caros, eram super inacessíveis. O que viabilizou uma indústria tão forte como é a indústria hoje do videogame no Brasil foi a pirataria. Foi o fato de que a existência de mídias paralelas que puderam democratizar o acesso a esse processo tornou o Brasil não só uma indústria muito lucrativa para as empresas de videogame, como também um dos lugares em que mais se joga e melhor se joga videogame, tá ligado? O que seria do acesso à nossa cultura de todas as pessoas que estudam em universidade, em escola, parará, periri, pororó, se não tivesse acesso aos PDFs? Se não tivesse acesso aos artigos científicos desbloqueados pela Sci-Hub, sabe? Então acho que é preciso que a gente possa olhar a partir dessa perspectiva de que o conhecimento ele está relacionado a uma dinâmica de trabalho que está inserida ali. Então o pesquisador, a pessoa dedica muito tempo para poder pesquisar, trabalhar, e aí o que acontece é que esse conteúdo dela fica preso aos interesses privados de determinadas corporações de informação que vão limitar o acesso a esse conhecimento. E muitas vezes a galera vai falar: a pirataria é errada porque o autor não recebe o dinheiro. Mas quanto vocês acham que um engenheiro de software que faz um videogame recebe? Você tem as práticas de crunch que a Activision faz, que a Blizzard faz, que é você espremer o suco da laranja do trabalho desses programadores, dessas pessoas, não pagar nada pra elas e depois demitir, tá ligado? Então vem sempre esse discursinho paia, né? O artista fica com que dinheiro? Tá ligado? O artista, aquele artista que é menor, que vai ter o seu trabalho ali que vai ser prejudicado, já quase não recebe coisa de gravadora, já quase não recebe coisa de editora, quase não recebe coisa de revista de publicação científica. Não recebe nada, porra. Tá ligado? Não recebe nada. Aí como que você viabiliza? Não, você cria aparelhos de cultura que vão servir só a determinados propósitos. E aí o foda disso é que a contrapartida, né, o que a gente tá vendo na contemporaneidade, é um processo de proliferação de mecanismos e estruturas de conteúdo, né, como as grandes plataformas de conteúdo, de streaming e tal, que vão produzir esse conteúdo, que compram os direitos autorais de determinadas obras, não publicam essas obras, criam um vínculo de dependência do consumidor com aquela plataforma. E aí a plataforma só lança coisa com o símbolo dela, com o selo dela. É tudo uma porcaria. É quase tudo uma grande porcaria. É requentado de reality show, é requentado de filme, é requentado de um monte de coisa que vai lá, é legal, tal,
Mas, tipo, é limitado. Não se produz isso, por quê? Porque é uma limitação na forma como se compreende a cultura, mas, sobretudo, de encarar a cultura como uma mercadoria. Uma mercadoria que serve para dar lucro e não para ser acessível, né? Por isso que uma das coisas principais que a gente vai precisar pensar, né, em fazer nesse processo, nesse sentido de uma revolução socialista, é pensar essa questão do direito à propriedade, né? O direito à propriedade intelectual, tá ligado? É a gente conseguir viabilizar que essa propriedade intelectual seja controlada por instâncias ligadas ao povo, e não a empresas, né? E não a determinados conglomerados econômicos que controlam tudo, tá ligado? E aí vão limitar o acesso a essa informação, porque não dá lucro, porque não é interessante. Mas será que é roubo mesmo? Como eu disse antes, de fato, pirataria é crime. Não recomendo. Não faça isso. É errado, é antiético. As pessoas que produzem, que trabalham, que criam conteúdo, filmes, séries, músicas, elas merecem ser remuneradas pelos seus trabalhos. E hoje, com uma simples assinatura mensal, a gente pode ter acesso a um acervo cultural imenso de forma legítima, sem quebrar nenhuma lei. Tá tudo ali, a um botãozinho de distância, acessível, disponível, pronto para ser acessado. Mas será que tá mesmo? Em 6 de abril de 2023, o jogo Quantum Break foi retirado do catálogo do Game Pass e não podia mais ser comprado na loja do Xbox ou através da Steam. O jogo é uma aventura multimídia que mistura narrativa serializada e gameplay para entregar uma experiência imersiva e inovadora. Ele não foi exatamente bem aceito na época e até hoje divide opiniões entre fãs e críticos, mas independente das avaliações e número de venda, é um jogo que faz parte da história e que de uma hora para outra, por não mais integrar o catálogo de uma plataforma, deixou de existir. E apesar dele ter retornado para Game Pass dias depois, a situação não deixa de ser um lembrete de que na internet, o conhecimento não é livre. Call Me By Your Name, por exemplo, um dos filmes mais importantes do cinema LGBT contemporâneo, só pode ser assistido através do Prime Video e apenas com legendas em inglês. Como é que as gay brancas novinhas vão aprender a ser gay desse jeito, gente? É uma crise educacional. E tudo bem, você pode alugar ou até mesmo comprar esse filme em outras plataformas, por enquanto. E é aquela coisa, né? A empresa vai lá, compra o direito de transmissão daquele filme, daquela série, não publica nunca mais, porque ela tá preocupada só em viabilizar séries que tenham o selo dela, para que ela possa lucrar mais dentro do próprio estúdio. É desse jeito que funciona. Até as empresas decidirem que manter... E interessante, né? Porque a internet, assim como várias coisas aí que existem, ela vem com esse discurso um pouco disruptivo, né? Como a inteligência artificial tem hoje. Essa disrupção toda, tudo isso e blá blá blá. Qual que é o grande problema relacionado à internet? É quando ela é privatizada. É quando o processo de formação dos servidores, dos provedores, sobretudo nos Estados Unidos, que antes eram de propriedade estatal, vão passar a ser privatizados nos anos 90, e aí você cria um verdadeiro mercado da internet, de provedores, sites, de servidores que vão controlar toda a distribuição da forma desse conhecimento, tá ligado? Todo esse conhecimento que é de alguma maneira distribuído. Então você, nesse processo de privatização, você acaba conseguindo colocar como ponto principal da internet, não mais aquilo para que ela surgiu, né? Porque inclusive a internet, né? A ARPANET, que surge como um canal de comunicação ali entre o MIT e Berkeley, na Califórnia, pelo governo dos Estados Unidos, era o quê? Era uma rede de fornecimento de conhecimento de universidades que era acessível através de um sistema. Quando você mercantiliza esse processo, quando você privatiza a internet deixa de ter uma serventia majoritariamente ligada à distribuição do conhecimento, como um dia ela foi, para se tornar uma biblioteca de compra desse conhecimento. Pior, de aluguel desse conhecimento, né? Você paga um aluguel para acessar aquilo. É o rentismo na cultura, é o rentismo no conhecimento. Esse filme disponível não é lucrativo. Tudo que é mídia digital que a gente tem não é exatamente nosso. Ou melhor, só é nosso enquanto as plataformas concordam que vale a pena financeiramente. E as editoras de livro, por exemplo, fazem coisa igual. Tem várias editoras que têm a propriedade intelectual de várias obras e não publicam essas obras, por quê? Por interesse econômico, por interesse que vão, de alguma maneira, atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. Tem um livro muito bom que chama Quem Pagou a Conta?, que fala sobre o processo de pagamento da CIA a várias pessoas ao longo da história na Guerra Fria. Esse livro teve os direitos comprados, se eu não me engano, pela editora Record, e mesmo diante de muita pressão para poder republicar, nunca foi republicado. Por quê? Por que será, né? Ter aquela obra disponível. O livro que está no seu Kindle, o filme digital que você comprou, pode sair do ar a qualquer momento.
deliberadamente, porque alguém decidiu. E é bem isso que vem acontecendo. O nosso acesso à cultura, ao acervo cultural, é controlado por um portão corporativo. Perfeito. Então, além do conhecimento não ser livre, porque a gente paga por ele, seja com nossos dados, seja com o nosso dinheiro de verdade, a era dos streamings tem inviabilizado e até cortado as opções do que é que pode chegar pro público. Mesmo pagando E só chega a mesma merda de todos os serviços, mesmo comprando as coisas avulso, não existe garantia de que esse conhecimento, de que esse acervo cultural vai permanecer ao nosso alcance. Na verdade, na maioria das vezes, ele nunca permanece. No ano passado, o site de entretenimento IGN reportou que o motivo pelo qual a HBO Max removeu 36 títulos do catálogo de streaming foi para evitar o pagamento residual aos criadores das séries e filmes removidos. O pagamento residual é o que os diretores, roteiristas, criadores, de uma forma geral, recebem quando um produto é reprisado, relançado em DVD ou disponibilizado numa plataforma de streaming. Olha que bagulho absurdo, velho. Olha que bagulho absurdo. Ele vai falar exatamente da greve dos roteiristas, né? Por quê? Porque os caras escrevem aquele trabalho, ele já ganham uma mixaria na reprise, nesse ganho residual, e aí o bagulho vai parar de ser publicado. Ou vocês acham, gente, que é uma coincidência que hoje em dia a Netflix anuncie que tipo de produção? Só produções da Netflix. Você vai ver o catálogo principal, ou da página inicial, é só coisa da Netflix. Produzida pela Netflix. Porque aí a Netflix coloca os termos contratuais, coloca os termos de trabalho, coloca os termos de ganho e já era. E foda-se, entendeu? Essa é uma das principais pautas da greve de roteiristas que tá rolando nos Estados Unidos agora, inclusive. Vários desses conteúdos que simplesmente deixaram de existir quando saíram do catálogo eram produções originais da emissora, e muitos deles eram séries e filmes criados, escritos por pessoas negras, indígenas e LGBT. Então não só a gente tem menos opções de coisas pra assistir, como até na hora de decidir o que sai do ar, outras questões se tornam relevantes no momento da tomada de decisão. A gente deixa de assistir essas obras, políticas, os criadores né? deixam de ganhar dinheiro. Todo mundo perde. Um gráfico Menos publicado no as site grandes corporações. Adweek Olha revela isso! a quantidade de filmes disponíveis no catálogo da Netflix, organizados de acordo com a década em que eles foram lançados. E a discrepância é brutal. Olha isso, cara. A gente tá falando, gente, dos anos 90 e dos anos 2000. Não são filmes que tem, tipo, o nitrato de prata todo fudido, que não consegue nem passar no rolo de tão cagado que tá. Olha isso aqui. Isso aqui simboliza exatamente esse processo de monopolização na produção. Isso vale para todas, né? Netflix, Amazon Prime. Isso vai acontecer com os grandes estúdios. Olha o que é a Disney. Tá ligado? Olha o que é o conglomerado Disney. Não existe interesse em manter no catálogo filmes anteriores aos anos 2000. Não é lucrativo manter esses Não é lucrativo. E a cultura que se foda. Não é lucrativo preservar história e cultura. Aí a pessoa nunca vai ter acesso a um filme brasileiro, por exemplo, como, sei lá, né? Terra em Trânsito, O Bandido da Luz Vermelha. Não vai ter acesso a obras que são fundamentais para a formação do conhecimento, para a nossa formação nacional. Por quê? Porque nada disso tem disponível. E numa reportagem do LA Times, o Denis Douros, que é um cara que se dedica à preservação e restauração de filmes, afirmou que há um número grande de filmes que não fizeram a migração do VHS para o DVD, para o Blu-ray, para o streaming. Estamos falando de centenas de filmes. Não é só sobre alfabetização cinematográfica, mas é sobre preservar a nossa cultura. E na falta de recursos oficiais, a pirataria preenche esse vácuo. Ela surge como uma alternativa. Uma alternativa imperfeita e, claro, ilegal. Mas sem ela, hoje... Mas é isso, né? A gente tem que pensar, essa legalidade, ela tá pautada pelo quê? Porque nenhum código de lei, nenhum código que vai estabelecer o que é criminalidade ou não, é um código que estabelece a criminalidade ou o que é legal ou ilegal a partir da simples decisão arbitrária de fazer isso, tá ligado? Tipo, o que é um crime, né? O crime, ele é estabelecido a partir de uma determinada forma de como aquela sociedade está organizada. E beleza, pode ser crime. Mas muitas vezes o que vai viabilizar o acesso da cultura de várias pessoas, como foi o caso dos videogames, de filmes, séries antigas, tudo mais, é o quê? É a pirataria. Porque como que você vai consumir se não for dessa forma? Que garantia a gente tem de que, por exemplo, o cinema negro vai ser preservado? Perfeito, que o cinema exatamente. queer vai estar acessível para gerações O cinema que não é lucrativo. Vai ser da mídia, da arte, da sociedade. Vai ser filme de bonequinho até o cu explodir. Vai ser filme de bonequinho para ter que ouvir gente que produz conteúdo, que comenta cultura de maneira porca, o resto da vida. Vai ser Marvel o resto da vida, vai ser DC o resto da vida. E é legal, é bacana, mas é só isso.
É só essa estrutura? Porra, é chato, né? Quando todo o nosso acesso à cultura e à informação tiver barrado por esses portões corporativos, quais histórias a gente tá perdendo? Quais filmes nunca mais vão ser assistidos? Quais livros? Exatamente. E toda essa discussão é apagada quando a gente reduz o debate a simplesmente, e aí, é crime ou não é? Porque assim, se é pra gente falar em termos de roubo, o que é roubo? Nossos dados estão sendo coletados o tempo inteiro. As inteligências artificiais, a nova febre da internet, são construídas a partir dos nossos dados, das coisas que a gente compartilha, né? E vai ter gente falando, mas vocês aceitam o contrato, né, de utilização da plataforma, do e-mail, da rede social. É claro, porque a forma de sociabilização que está ocorrendo agora na sociedade capitalista é uma forma que depende dessas ferramentas, que depende da utilização desses recursos. Na internet. Das nossas selfies, beleza, mas também do nosso trabalho, porque a gente trabalha na internet. Das nossas caras, das ilustrações, de vídeos, de artistas que compartilham seu trabalho nas redes sociais, pra depois tudo isso virar a abertura de série da Marvel e a gente não ganhar um centavo com isso. E o único motivo pelo qual nada disso é considerado roubo é porque a gente assinou um termo de uso em 1998. É porque alguém legitimou essas práticas. Porque tem um contrato, porque tem um direito, né? A gente precisa entender que o direito, né, a parte legal, o juízo, isso faz parte do cimento que constitui e organiza a sociedade capitalista. Porque é o direito que vai dar a legitimidade para que aquilo possa operar num campo de legalidade e a partir daquele campo de legalidade você possa punir criminalmente qualquer pessoa que vá contrário aquele sentido, que vá contrário aquela organização. O direito é uma das formas de manutenção da sociedade capitalista. Práticas como algo que, sei lá, não é roubo. Mas quem é que decide isso? Quem é que decide o que é roubo e o que não é roubo? Quem é que decide a classe dominante. Roubo e o que é coleta de dados previstas nas letras pequenas de um termo de uso? Quem é que decide o que é legítimo e o que é clandestino? Quem é que decide quem tem o direito de cometer atrocidades no meio do oceano? Essa aí eu vou deixar pro Michel Foucault. Exatamente. Muito bom, hein? Puta que pariu. Ora, Thiago é sempre uma obra de arte. Muito foda. E assim, né, é aquilo, acho que a gente pode expandir esse debate. Quem define aquilo que é de direito ou não? Se aquilo ali é decidido por uma ampla maioria de pessoas que define aquilo, ou se aquilo ali é simplesmente decidido arbitrariamente, tá ligado? A gente tem que pensar nessa questão. Por que a Inglaterra vai bater no peito e vai falar, eu sou a responsável pelo oceano, eu sou a responsável pelos mares? Por quê? Porque ela tem boa moral, porque ela é legal, porque ela tem boa índole? Não, porra, porque a interferência nos processos e nos eventos que acontecem no meio do mar afetam diretamente os interesses econômicos que a Inglaterra tem nas relações comerciais mundiais, tá ligado? Por isso que ela precisa interferir. Como que ela vai estabelecer esse domínio? A partir da violência. Ela estabelece esse domínio a partir da violência. Seja essa violência uma violência de caráter físico ou uma violência de caráter estatutária, uma violência de caráter de direito, né? Coloquei aqui no papel. Não, mas isso não foi discutido com ninguém, isso não condiz com a realidade, isso não condiz com as necessidades da classe trabalhadora, isso não condiz com as necessidades mundiais. Foda-se que não condiz. Foda-se, tá no papel, é lei, tá aqui. Da mesma maneira como um dia a chamada vadiagem foi considerada um crime. Você andar com um pandeiro na rua, você poderia ser preso. Da mesma forma como se você fosse pego na Inglaterra no século XIX e você não estivesse trabalhando e você estivesse apto a trabalhar, você ia ser direcionado a uma workhouse, a uma casa de produção industrial do Estado que tinha vínculo com outros empresários. Da mesma maneira como se você comete um crime, né? E aí quem decide que você cometeu um crime? Quem decide? É a palavra do policial, é a palavra do juiz, é a palavra do advogado, é a palavra desses agentes que constituem o direito, é a palavra desses agentes que constituem esse ordenamento, né? O direito garante a propriedade. Ele não garante a posse, porque a posse é o processo físico de se chegar a uma propriedade, a um local, a alguma coisa. Ele garante o direito à propriedade. Ele garante o documento que legitima essa relação. E isso é muito importante, porque é a partir da deliberação e do pensamento desses documentos, é a partir de quem domina o Estado e, portanto, domina as instâncias do direito, que a gente vai ter a tipificação do que é crime, do que é legal, do que é ilegal. E se é um poder fora do eixo do poder popular, se é um poder que é um direito burguês que é elaborado para poder manter as relações capitalistas, as leis vão servir para quê? Para manter o poder capitalista. Para isso.
Da mesma forma como a pirataria não podia, desde que utilizada sob o pretexto de ajudar a Inglaterra, né? Vídeo muito bom do Hora Thiago. Se inscrevam aí no canal dele que vale muito a pena, viu? Tem coisa muito boa.